eu vou começar falando que o pessoal aqui está bravo comigo, e deixa eu mostrar por quê. Por que é o passador aqui? Passador. Não quer passar. Pessoal, help aqui. Mas deixa eu contar a história para vocês. Eu ia entrar com o meu cachorro. Eu ia, esse aqui, gente, ó, que está na foto. E aí eu fiquei meio receosa de trazer ele, porque quando eu fui batizar ele, o pessoal falou, Cláudia, não dê esse nome para o seu cachorro, porque não vai dar bom. O nome dele é Timão. Que time que vocês acham que eu torço, gente? É assim, cada um, eu dou resposta adequada ao cliente. Então, assim, esses dias eu estava no camarote de um certo time aí de futebol, e aí fala, você tem cachorro? Porque eu conheço o nome de cachorro de todo mundo, né, gente? Trabalhando na Pets não tem como, né? Quem conhece a Pets? Pois é, e aí, às vezes eu lembro o nome do cachorro, mas não lembro o nome da pessoa. O nome do gato, mas não lembro o nome da pessoa. Tem um problema com nomes. E aí eu estava no camarote de um certo time lá, me perguntaram, como se chama seu cachorro? E aí eu falei bem alto, né, sou discreta, Timão. E aí fez-se um silêncio de morte. Eu falei, e agora? Como é que eu saio dessa, né? E aí eles pegaram e falaram assim, é Timão? Eu falei, é Timão do Timão e Pumba, gente. E aí, tudo bem, passou-se um tempinho, ele, você tem foto? Eu falei, não, gente, troquei o celular ontem, porque não dá, né? Mas brincadeiras à parte, essa aqui sou eu, essa aqui é a minha família. Eu vim de uma cidade muito pequena, vocês vão perceber que... Cadê o colega de Roraima aqui? Não é tão longe que nem, mas é tão, né? E aí eu vim, e hoje eu fico feliz porque eu consigo mostrar no mapa. Roraima você sempre mostrou, hoje tem Google Maps, a gente fica feliz de conseguir mostrar. Então, cidade super pequena. E então, para mim, realmente é um prazer estar aqui com vocês. Muito bem. Para quem não sabe, eu gosto muito de um palco. Eu até trouxe esse slide aqui para falar para vocês, porque meu sonho de verdade mesmo era ser jornalista e hoje eu curso jornalismo. Tá? Então, para vocês verem que uma pessoa que trabalha com tecnologia, ela pode ser o que ela quiser da vida, né? Muito bem. Eu sou mãe do Gustavo, mãe do Gabriel, 21 e 11 anos. Eu esqueci como era, quem tem filho aqui sabe como que é, né? Eu esqueci o trabalho que dava. Estudo aqui no Mackenzie, então sou mackenzista também. Hoje estou fazendo doutorado de Finanças e Controladoria aqui no Mackenzie também. Então, muito obrigado pelo convite. Espero poder cumprir aí, né, a nossa agenda de hoje. Pets. Bom, quem olha para a Pets, pensa que a Pets é uma loja, né? Ou são várias lojas, porque onde a gente vai tem uma, né? Mas, no final das contas, gente, e vocês viram que agora a gente relançou a nossa marca, a gente deixou de ser uma empresa de varejo há muito tempo, só uma empresa de varejo. Hoje a Pets é um ecossistema pet. Então, ela é uma empresa que se preocupa desde o começo, quando você vai adotar um animal de estimação, um pet, e aí é ruim que quando eu adotei o Timão, eu não era, né, colaboradora da Pets ainda. E, gente, Timão é totalmente incompatível com o meu estilo de vida. Se eu tivesse trazido ele aqui, eu não estava conseguindo falar, porque ele ia estar latindo e ia estar aí com vocês. Então, desde o momento, né, da adoção, quando você começa a aconselhar, olha, você viaja muito, não pegue um cachorro shih tzu, porque eles são muito carentes. Talvez um gato seja melhor. Meu salário hoje é quase um escambo, porque eu tenho 4 gatos e 1 cachorro. Então, eu sou a maior tester ali da Pets, realmente. E é muito bacana, tem 231 aqui, mas eu nunca consigo acompanhar, porque todo final de semana está inaugurando loja no país inteiro, e toda uma parte de cuidado animal. Então, vai desde adestramento, hospitais veterinários, centros e clínicas veterinárias e tudo mais. Recentemente, a gente lançou para a iOS o Super App, então estamos fazendo o relançamento de marca. Então, não percam domingo, no intervalo do Fantástico, vai ter uma surpresa lá sobre a Pets, mas isso é só um spoiler, não posso falar mais. Ok? Muito bem, gente. O que é a realidade de dados? Eu adoro trazer esse negócio aqui. Porque a gente quer uma vida cheia de glamour quando a gente está trabalhando com dados, não quer? Só que, no final das contas, tem glamour nenhum. A gente não faz nem o arroz com feijão direito. Eu vou contar algumas passagens da minha carreira, e aí eu gosto de ver as cabecinhas assim, né, porque as pessoas se identificam. Estou numa reunião executiva e a gente começa a discutir dados de vendas, certo? E aí você pergunta assim, quanto foi a venda do mês passado?
E aí tem 18 respostas diferentes. Em 18 tipos de ferramentas diferentes, com 48 bancos de dados diferentes de onde o pessoal tirou a ferramenta. Não é não? Acontece só na França? E aí, a gente fica enlouquecido, porque o pessoal começa a falar de inteligência artificial. Gente, eu não tenho nem o dado direito do que é a venda da minha empresa. Aí meu filho falou assim, mãe, vou fazer ciência da computação. Eu falo, filho, sai dessa vida. Não é? Sai dessa vida, não é para você não. E está lá fazendo, gente, depois não vou poder falar que eu não avisei, né? Mas o fato é, a gente precisa fazer o básico bem feito. E muitas vezes a gente se aprofunda muito nas ferramentas. Vocês vão ver que eu não vou fazer uma palestra técnica para vocês, vou trazer algumas coisas técnicas, mas a gente se aprofunda muito nas ferramentas sem fazer o básico bem feito. Dentro da organização de vocês estão olhando para os 8 Vs do Big Data? Que não é uma novidade, o primeiro material disso aqui foi lá na década de 80, que era 5, virou 8. Os dados de vocês são verossímeis, são confiáveis, certo? Está na velocidade correta, gente, para gerar uma informação, às vezes demora 30 dias, já foi. É ou não é? Então, depois eu vou compartilhar essa apresentação com vocês, mas pode tirar a foto à vontade. Eu não vou falar um por um dos 8 Vs aqui, mas isso aqui é o arroz com feijão. E esse arroz com feijão, ele guia a cultura data-driven que a gente tanto fala. Se não tiver isso, gente, não gera valor para o cliente. Se os meus dados não forem completos, não forem precisos, não gerarem para mim uma determinada oportunidade relacionada com o meu negócio, tem que estar relacionada com o meu negócio, e não tiver consistência, e como é difícil gerar dado consistente, não é? Principalmente em empresas que estão crescendo muito rapidamente, como foi o caso da minha, né, da que eu estou trabalhando hoje. E eu tenho certeza que é a realidade de muitos de vocês. Muito bem, mas é preciso ter coragem, né? Não é não? É uma guerra, não é não? Fala 300, fala 300. Quem já viu esse vídeo? Isso aqui é meu dia a dia. É o nosso dia a dia. Certo? E o mundo está mudando muito rápido. Eu trouxe um pouquinho aqui a história de dados para vocês. A gente começou numa época onde a gente se preocupava com a escrita e hoje a gente está falando de inteligência artificial. Gente, como é que eu faço? Se muitas vezes eu ainda estou ali nos anos 80, 2010. Muitas organizações ainda estão ali, se preocupando como é que eu faço para ter uma escrita de dados, como é que eu faço para ter um lake confiado. Metadados, super desafio fazer. É ou não é? Quem aqui já está na idade em dados do ano de 2019? Não, 2019 não, 2016, levanta a mão. Quem já tem metadados extremamente confiáveis? Fala assim, eu bato aqui, ó, vem aqui no palco e fala assim, eu tenho. Obrigado, gente, vou sair feliz daqui. Obrigado, muito obrigado. Muito bem, gente, o fato é que eu preciso gerar conhecimento através dos dados. E essa cultura de data-driven fala exatamente isso. E aí eu falo assim, vamos baixar a nossa expectativa um pouco? Eu preciso gerar conhecimento para 100% dos dados da minha empresa? É Jack, gente, vamos por partes. Vamos escolher a briga que a gente quer comprar. Não é não? No final das contas, o meu avô, gente, meu avô era um taxista. E eu sou uma pessoa muito barbeira. Muito. Tá? Eu tenho um currículo longo, já derrubei moto, não matei ninguém, mas sou barbeira. Tá? E aí meu avô, uma vez, já sabendo que ia ser meu futuro, né, porque ele sabia que eu caía, já não tinha muita coordenação motora, não sei como é que eu passei no psicotécnico. E aí meu avô pegou e falou assim para mim, Cláudia, você precisa dirigir o carro, não o carro dirigir você. E é a mesma coisa com os dados. A gente não pode ser esmagado pelo elefante. A gente precisa dirigir os dados, e não os dados nos dirigir. E aí, a gente tem que fazer isso na era da inteligência artificial. É de querer sumir, não é? Que é o que a gente fala, né? Os 300 Spark, já foi arroz com feijão, enfim, como é que eu vou fazer isso? E aí eu quero aterrissar um pouquinho o conceito de inteligência artificial, porque eu tive que estudar para poder entender o que era, no final das contas, a inteligência artificial. E aí eu trouxe esse dado aqui para vocês, que é uma pesquisa super recente, tá? Que eu puxei do material do MIT, que classifica muito simples 3 tipos de trabalhos que nós temos em inteligência artificial.
Então, vocês vão ver que eu falei um pouquinho de dados com vocês, falei das principais dores, e agora nós vamos falar aqui da inteligência artificial. Então, a gente está falando de machine learning, a gente está falando de robótica e a gente está falando das redes neurais. Eu trouxe um pouquinho para vocês, para a gente classificar onde que está o que todo mundo está falando, que é a IA generativa, que está dentro de um conceito de machine learning. Por que chama IA generativa, gente? O nome é legal, eu gostei desse nome, porque você não precisa pensar muito, porque gera alguma coisa. Diferente de trabalhar só com padrões, que é o que a gente tinha antigamente, não, ela cria. Ela gera a partir de alguma fonte. E que fontes são essas? Que fontes, gente? Aí eu vou mostrar para vocês aqui o que fontes são essas. Olha como nós somos privilegiados. Dados. E comeu porcaria, gente, vai sair o quê? Porcaria. Certo? Então, olha a responsabilidade que nós, que estamos aqui, olhando para dados, temos nesse mundo que está chegando. Todo mundo concorda? E aí, eu quero mostrar para vocês aqui como é que a gente está aplicando a inteligência artificial. Isso aqui, em 2022, foram as maiores aplicabilidades de inteligência artificial no mundo corporativo. A gente está falando ainda de arroz com feijão, tá, gente? RPA, automação de processos, robotização de processos. Olha que interessante. Foi o que mais cresceu ali. E aí, depois, tem outros N dados que também, se você ler com calma, vocês vão saber que a responsabilidade nossa é muito grande. Porque tudo está apoiado em informação e em dados. Aí temos aqui o ChatGPT, que eu queria mostrar para vocês, né? Como é que a gente sai de uma IA generativa até chegar no ChatGPT. Esse material aqui é super recente, do Gartner, foi apresentado agora. E a palestra de abertura do Gartner foi uma palestra que falava de inteligência artificial e de dados. E eu vou trazer muitos slides aqui para vocês, da palestra de abertura do simpósio, que foi semana passada, lá. Aqui a forma como a IA generativa gera coisas para nós. Tá? Então, basicamente, a gente tem alguns tipos de artefatos. Se vocês lerem embaixo, todos esses artefatos são artefatos que a gente gera no nosso dia a dia, tá? Dentro de inteligência artificial. Então, a gente está falando de gamificação, a gente está falando de caracteres, a gente está falando de vozes. E aí, eu tive numa palestra agora recente, na quinta-feira, foi muito interessante, porque a palestra mostrou uma escova de cabelo, gente. Olha que nível que chegou. Uma escova de cabelo, onde você penteia o cabelo e ele te fala quantos fios de cabelo você tem na cabeça. E qual que é a saúde do teu fio de cabelo. Qual que é o esforço que você tem que escovar, quantas escovações. Então, se o seu cabelo estiver amanhecendo muito embaraçado, aí, para trollar, meu marido é careca, eu mandei a escova para ele. Mas o fato é que é uma convergência, né, de aplicação de manufatura, né, de equipamentos e de inteligência artificial e dados. Muito bem. Estamos preparados? Já conversamos sobre isso, né? O básico do arroz com feijão a gente não faz. Só 4% dos dados do mundo estão preparados para a inteligência artificial. Ou seja, gente, no próximo ano, talvez esse auditório esteja milhões de vezes maior. É só a gente estudar. É só a gente se preparar para isso. Imagina o trabalho que a gente não vai ter para atender essa demanda que vai ter. E aí, olha de novo o que a gente precisa. De novo, uma cultura data-driven. O que a gente precisa para estar pronto para a inteligência artificial. Então, isso é super recente, foi mostrado na quinta-feira. É o que a gente já sabe, né, gente? É o que a gente persegue o dia todo, né? Ter dado seguro, ter dado confiável, justo, ter governança de dados e fazer com que o dado gere algum tipo de valor para o meu negócio. Até 2025, aqui já é um negócio para se pensar. Olha isso. Até 2025, gente, 70% dos dados vão ser sintéticos. Ou seja, é dado gerado por inteligência artificial. Como o próprio nome diz, é dado artificial. Interessante, não é?
E o que eles estão falando é, quem aqui tem mais de um tipo de tecnologia para convergir os dados? Não, não pode ser só isso. Todo mundo tem a mesma tecnologia? A gente tem milhões de tecnologia, não é? Hã? Não é? De convergência, de tratamento de dados, diferentes tipos de fornecedores, 18 tipos de cloud diferentes, não é isso que tem? Certo? Eu acho que quase 100% deve ter coisas diferentes. O que eles estão falando é que até 2025, 55% vai adotar uma coisa que eles estão chamando de ecossistema de dados, que é uma convergência de padrões para que a gente fique mais ou menos com uma stack que seja mais adequada ali, sempre com o mesmo modelo. Se, por um lado, eu ganho em normalização, eu ganho em governança, por outro, eu perco em algumas coisas em flexibilidade. Como é que tipo de escolha de Sofia a gente vai fazer? Difícil, não é? Mas é o que as pesquisas estão falando por aí. Muito bem. E aí, na prática? Então, tem alguns casos de uso de inteligência artificial que a gente aplicou lá na PETS e que eu queria mostrar para vocês. E quando eu falar gente, é o time de dados, tá? É um monte de gente trabalhando lá junto. Inclusive, tem gente aqui da PETS, depois eu mostro para vocês. E o primeiro caso, que é um caso que eu gosto muito, foi um caso que eu nem estava lá ainda. E aí eu quero dizer para vocês o seguinte, a gente precisa resolver problemas muito complexos quando a gente está falando de inteligência artificial? Muitas vezes eu posso até usar para fazer uma campanha de marketing. Eu vou passar esse vídeo para vocês. É só eu clicar aqui que passa o vídeo, gente? Pet Commerce. A primeira loja online onde o seu cachorro é quem escolhe o que quer comprar. É simples. Você entra no site da Pets, clica em Pet Commerce e mostra os produtos para o cachorro. Através de reconhecimento facial, a ferramenta vai detectar quando ele se interessar por um produto, mandando ele direto para o carrinho de compras. Pet Commerce, tão simples que até o seu cachorro pode comprar. Vocês já tinham visto isso? Foi um vídeo que a gente soltou e realmente funciona ainda, tá, gente? Só entrar pets.com.br, procurar Pet Commerce que vocês vão achar. E eu tô quase falindo, porque o Timão gosta de tudo. Você clicou no botão Pet Commerce. Ele é facinho. Agora, não, antes que me perguntem, não tem para gato. Em seguida, tem o Nem seu para cachorro hamster, diante nem da passarinho. câmera. O rosto do pet. Tá? Muito bem, gente. Então, são algumas coisas. E quando a gente soltou esse vídeo, em 2017, se não me engano, a gente ganhou um prêmio de marketing. Pra vocês verem como é que pode aportar para o negócio. A gente trouxe mais de milhões de clientes para dentro do nosso e-commerce. E-commerce esse hoje que representa 39% das vendas. Vocês veem como que pode? A tecnologia pode realmente impulsionar, e impulsionar de uma maneira diferenciada. E aí eu tenho muito orgulho de falar que hoje nenhum cachorrinho passa fome se pedir lá. 95% dos nossos pedidos são entregues em até um dia. Falha um ou outro, gente, lógico que falha, né? Mas 95% é bastante coisa. Para uma base de mais de 2,6 milhões de clientes, é muita coisa. E aí a gente tem dois modelos que eu posso trazer aqui, que são modelos abertos já para o mercado, que a gente faz previsão de faturamento. Então, hoje, a gente usa a inteligência artificial para fazer a previsão de quanto que uma determinada loja vai faturar, e a assertividade dele é de 97% a 98%, né, usando aí o Profit. E a gente faz previsão de demanda também. Gente, quem tem cachorro grande? Quanto custa um saco de ração de um cachorro grande? Custa muito. Ração é perecível? Ração é perecível. Então, vocês imaginem se a gente fizer um cálculo errado e mandar um saco de ração diferente para 240 lojas. O estrago que não faz no meu controle de estoque. Então, a previsão de demanda, o uso da inteligência artificial e a análise dos dados dentro da organização é extremamente importante. E hoje a gente tem esse modelo aqui com assertividade de 95% a 96%. Então, eu quis trazer alguns exemplos para vocês de inteligência artificial aplicada ao negócio para que a gente pudesse aterrissar ainda mais o conceito. Como é que eu começo a introduzir técnica de IA? Quem aqui já começou a introduzir? Aqui nós estamos no arroz com feijão ainda, né? É importante. Mas como é que eu começo a introduzir técnica de IA? Precisa estar tudo 100% perfeito? Preciso ter um data lake maravilhoso? Olha, precisa.
mas vai demorar um pouquinho, dependendo do nível de maturidade que tiver da tua organização. Então, gente, o que acontece é, você compra a briga que você quer comprar, mas escolhe bem. Define um caso de uso que seja aquele caso de uso da ração, sabe? Fala assim, nossa, realmente fazer a previsão de demanda é super importante para o meu negócio, porque se eu mandar a ração para o lugar errado, vai dar ruim. Então, faz um estudo em cima disso e começa a aprender também com o que vocês estão precisando usar. Então, casos de usos, verifica se a tua equipe tem conhecimento suficiente para fazer isso dentro de casa, se você vai precisar de apoio externo. Verifica se os seus dados são saudáveis, lembra do sanduíche, né? Entrou coisa ruim, vai sair coisa ruim. Tecnologia, que tipo de tecnologia que a gente vai usar. Cuidado, que dependendo da tecnologia que a gente escolhe, a gente fica casado para sempre. É mais fácil largar do marido e da esposa do que largar da tecnologia. Certo? E organização, né? Vamos fazer primeiro o MVP, ver se funciona, etc. Uma das coisas que me perguntaram no e-commerce Brasil, que eu fiz a palestra, é: eu preciso ter 100% de assertividade no meu modelo para poder entrar? O que vocês acham? Pelo contrário, né? Se tiver 100% está errado, né? É isso aí. Então, assim, vai aprendendo devagarzinho que a coisa dá bom. Muito bem, mitos sobre a IA, já falei alguns com vocês. Tem que ter muitos dados, tem que solucionar um problema extremamente complexo, tem que conhecer muito para saber, eu tenho que conhecer o suficiente. E, principalmente, se a gente vai ser substituído ou não pela IA. Como tem resistência, né, gente, nesse mundo? Porque, antigamente, esse tipo de previsão e etc. era feito com a pessoa que mais conhecia do negócio. E que mais sabia fazer query no Excel, né? Macro. Não é não? Muito bem, no final, gente, é só mais um museu de grandes novidades na inteligência artificial. Eu costumo tratar um negócio bem assim, sabe? E aí eu trouxe uma foto da calculadora. E aí eu mostrei essa apresentação para uma pessoa, ela falou assim, eu não acho que a inteligência artificial é igual a uma calculadora. Aí eu coloquei no chat GPT, semelhanças entre a inteligência artificial e uma calculadora. E a resposta vai ser melhor do que eu vou falar aqui para vocês, tá? Com certeza. Mas, no final das contas, é saber fazer a pergunta certa. Se você não sabe que quando você quer somar, você precisa colocar o sinal de mais ali, vai sair a conta certa? Não. As universidades, gente, algumas universidades, elas já estão usando o chat GPT e avaliando, né, a resposta, o conteúdo respondido, não com base no conteúdo mesmo, mas com base na forma como você pergunta. Quem faz a melhor pergunta. É o famoso que eles falam, quem não conhece o conceito aqui, vou trazer para vocês, depois vocês procuram o resto no chat GPT, porque não dá tempo, porque eu estou sendo pressionada ali pelo tempo já, famoso conceito de engenheiro de prompt. E aí eu penso, meu filho de 11 anos vai se dar muito bem nesse mundo, porque ele é perguntador, viu? É perguntador. Então, é saber fazer as perguntas certas. E aí eu vou falar para vocês. E eu tenho que trazer, porque eu sou menina, eu estou aqui no palco e tem poucas mulheres no palco, certo? Vamos falar um pouquinho de diversidade? Vamos falar um pouquinho de minorias? Como é que isso se relaciona com a inteligência artificial? Uma equipe só de menino ou uma equipe só de menina gera um resultado muito bom? O que vocês acham? Vou dar um exemplo para vocês, e vamos usar um exemplo de inteligência artificial. Vamos imaginar que eu vou treinar a inteligência artificial generativa para me responder se um determinado time de futebol tem mundial. Certo? E aí eu vou pegar 8 milhões de pessoas que torcem para esse determinado time de futebol, vou botar no chat GPT ou em qualquer outra inteligência artificial generativa e vou perguntar, time de futebol tem mundial? O que vocês acham que vai sair de resposta? Cara, nunca mais vai responder que não tem mundial. E a mesma coisa, bota 8 milhões do outro time de futebol, que deu o nome para o meu cachorro, certo? E pergunta se o time de futebol tem mundial. Nunca mais o chat GPT vai responder que esse time de futebol tem mundial. Essa é a importância da diversidade. É você realmente saber se tem ou não. É você realmente ouvir pontos de vista diferentes e treinar a inteligência artificial com pontos de vista diferentes. Porque, gente, não dá mais para saber o que é certo e o que é errado. Você olha uma foto
de uma pessoa gerada pela inteligência artificial ou uma pessoa realmente real, ó, né, uma pessoa de verdade, cara, não dá para saber mais. E aí, eu pergunto para vocês, com um monte de deepfake, imagina, hoje a gente tem dificuldade de saber se o nosso dado está certo ou não. Imagina daqui a pouco, com 70% dos dados sintéticos. Eu estou gerando ansiedade, né? Mas é para gerar mesmo. Como é que a gente está criando nossos Clark Kents? Gente, se o super-homem tivesse sido deixado lá de onde ele veio, numa casa de bandido, com péssimos valores, será que ele seria o super-homem? Ou será que ele seria um vilão? Assim é o uso da inteligência artificial. E sabe quem que vai usar? Sabe quem que vai gerar os dados para usar? Nós. Então, isso não quer dizer que a gente vai embora, né? Então, aqui são as profissões, isso aqui super recente também, que mais operam bem ou mal junto com a inteligência artificial. Ó, gente, embaixo é que o humano não vai ser substituído, né? Na linha azul escura. E na linha azul clara é que a inteligência artificial consegue fazer totalmente sozinha. Nada substitui a inteligência humana e o cuidado humano. Se vocês forem olhar, ó, certo? Então, ó, cuidado humano, terapia, construir teoria científica e por aí vai. E aí entra como é que vocês, profissionais de dados, se preparam para o futuro. Como é que nós vamos nos preparar para o futuro? O que é importante, gente? Investir no conhecimento. Lifelong learning. Estudar para sempre. Eu dou aula para calouro de universidade, e aí eu pergunto para eles, por que vocês estão escolhendo tecnologia? Porque eu fico curiosa de verdade. E aí eles me falam o seguinte, para ganhar dinheiro. Eu falo, ixi, mas tá bom, né? Uma terra abençoada, porque a gente está sempre tendo trabalho, mas você vai ter que estudar para o resto da vida, tá? Afim? Porque o que você viu hoje, amanhã não é mais. Concorda? Quem é que usa o que estudou na faculdade, que já saiu da faculdade, por exemplo? A gente sempre usa, tá, gente? Muito bem. Aí, o que a gente precisa? Isso aqui também foi tirado de uma pesquisa, são as principais características de um profissional de dados necessárias para um profissional de dados na era da inteligência artificial. Então, tem que ter adaptabilidade, tem que saber contar a história, porque muitas vezes você pergunta uma história para a pessoa não sabe. Né? O storytelling que a gente fala, você conhecer, até para você explicar de onde veio o dado, o que aquilo vai gerar de informação, por que aquilo é bom para o seu negócio, etc. Então, tem que ter muita capacidade de comunicação, colaboração, porque ninguém trabalha mais sozinho, e proatividade. No final das contas, a IA vai ser um complemento, não vai ser uma substituição, para quem tiver essas características. E para quem topar estudar e conhecer do que está acontecendo. O mundo está mudando, gente. O que a gente está fazendo hoje nas organizações, daqui a pouquinho, e muito daqui a pouquinho, não vai servir mais. E aí eu conto a minha história, né? Eu tenho uma origem de infraestrutura. E eu mexia com lata mesmo, tá? É diferente, né, menina fazendo assim, mas é assim que foi. Desmontava impressora, computador, não sei o quê. E não faz muito tempo, eu ainda mexia, eu não trabalhava com cloud, nada. Eu já era gestora, e eu fui num clube de inovação, né, numa inovação, no centro de inovação. Cheguei no centro de inovação, só vi gente mais jovem que eu, já começou a bater idade, saí de lá, fui para o Botox, brincadeira. Mas bateu uma coisinha ruim. E aí eu olhei aquelas startups, todo mundo colaborando, todo mundo daquele jeito, e eu falei, cara, se eu não estudar, daqui 2 anos eu estou sem emprego. E é essa semente que eu quero deixar na cabeça de vocês hoje. Continuem estudando, continuem se atualizando, falem de tudo que tem que falar. Um conhecimento que vocês estão tendo hoje, mesmo que não seja aplicado na empresa de vocês, já dizia o Steve Jobs, amanhã vocês vão usar. É o ligue os pontos que ele falava. Certo? Então, parabéns por estarem aqui num sábado. Eu acho que isso é super importante. Já estou atrasada, então, para finalizar, não esqueçam do arroz com feijão. Em casa, estudem, não esqueçam de estudar, comprem as brigas certas, comprem aquilo que vai dar resultado para o seu negócio e a gente já está atrasado para começar a se atualizar. Começa já, tá bom? Obrigada, gente. É isso que eu tinha para falar para vocês.